Bem, Anthony, a luz pode ser quente, fria, dura ou mole. Dura ou mole? Sim, por luz dura entende-se uma luz que aumenta o contraste. Praticamente torna muito mais evidente a transição das áreas claras para as escuras. E tem-se quando a luz vai atingir diretamente o tema. Nestes casos, as áreas fortemente iluminadas são muito brilhantes, enquanto as sombras são muito escuras e a transição entre as duas é bem marcada. Então, suponhamos que temos uma situação com condições de luz muito forte, dura. Como faço para amenizar isso? Bem, a luz suave ocorre quando a luz não atinge diretamente o tema, mas é filtrada por alguns elementos. Por exemplo, num dia com o céu nublado, o sol é filtrado pelas nuvens e atinge o tema de uma forma indireta e, portanto, a transição das zonas claras para as áreas de sombra é muito mais suave e, sobretudo, mais gradual. Quando temos um dia de céu claro e queremos uma luz mais suave, podemos levar o nosso tema para uma área de sombra, de modo que não é atingido diretamente pela luz do sol, ou colocá-lo debaixo de uma árvore, ou sob um chapéu de sol, ou então, se quiseres ser um pouco mais criativo, podes levar um tecido e, como alguns profissionais, tentas filtrar a luz antes de atingir o tema. Assim, terás fotografias que terão um aspecto mais suave e com uma passagem mais gradual das áreas mais luminosas para as áreas de sombra. Hum. Assim, a luz é importante pela sua qualidade cromática e porque nos permite salientar as características do tema. A luz é sempre apropriada para o tema e serve para torná-lo melhor. Sim, mas às vezes também pode ser a própria luz o tema das nossas fotografias. Pensa, por exemplo, fotografar a luz filtrada através dos ramos de uma árvore ou a luz que passa através das nuvens para atingir um determinado ponto numa paisagem, ou fotografar os raios de luz que entram pela janela de um quarto e que desenham figuras na parede oposta. Em suma, a luz também pode ser o elemento-chave das nossas imagens. Uma pergunta. Lembras-te que me disseste há algum tempo que eu poderia incluir o sol na imagem para dar a sensação de calor, falta de ar e essas coisas assim? Como faço isso tecnicamente sem estragar a foto? Então, quando incluires o sol no enquadramento, antes de mais, deves ter cuidado para não focar o sol, porque isso poderia arruinar algumas partes da máquina fotográfica. Ah, é? Sim, quando focares o sol, podes queimar o obturador ou fazer uma impressão indelével no sensor CCD da máquina fotográfica digital. Não apenas a película, mas também. Mas também pode ser perigoso para o digital. Além disso, quando incluires o sol no enquadramento ou quando fotografares na direção do sol, deves ter cuidado, antes de tudo, com a exposição, pois o sol, sendo uma fonte de luz muito forte, irá cobrir todos os valores de exposição de todas as cenas e depois aparecerá tudo o resto como silhueta. Ou se expões para a paisagem, corres o risco de ter uma área muito queimada na tua imagem. E também, quando se direciona a máquina para o Sol, mesmo se não o incluirmos no enquadramento, gera-se no interior da ótica um defeito que é chamado de flare, que são praticamente reflexos interiores entre as lentes da objetiva. A luz, quando vai atingir diretamente a luz da lente frontal, cria esses reflexos repetidos no interior da imagem. É utilizado também como elemento criativo, tanto na fotografia como no vídeo, mas geralmente é considerado um defeito, então temos de prestar atenção e geri-lo caso a caso. Então, já que falamos do Sol, um eclipse, pode-se fotografar? Bem, podes fotografá-lo, mas não é nada simples. Antes de mais, é necessário um equipamento bastante avançado para projetar a imagem do eclipse e depois fotografar a imagem projetada. Fotografá-lo com uma máquina fotográfica, digamos amadora, torna-se bastante complexo e especialmente arriscado para a máquina fotográfica por causa dos problemas que referi Hum. anteriormente. Pode ser feito utilizando filtros que reduzem muito o brilho do sol, no entanto, temos sempre de tentar ser cuidadosos. É desaconselhável fotografá-lo de qualquer maneira.